Papo de Museus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Fernanda Recena, sou pesquisadora do Museu Parque Histórico de Carambeí e esse é mais um episódio de podcast Papo de Museus. Esse episódio é especial, pois, além de integrar a programação da 16ª Primavera de Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, que propôs um tema bem interessante, os funcionários do Parque Histórico de Carambeí recebem a ilustre visita da equipe do Museu do Tropeiro de Castro, o primeiro museu do Brasil a tratar sobre o tropeirismo no país. E hoje a casa está cheia, contamos com uma plateia para prestigiar nosso bate-papo, que é uma parceria promovida pelas nossas casas, o Museu Parque Histórico de Carambeí e o Museu do Tropeiro de Castro. Sem mais delongas, gostaria de apresentar nossos convidados, começando com a diretora do Museu do Tropeiro, Amélia Podolan Flugel. Licenciada em História em 1996 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, pós-graduou-se em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Atuou profissionalmente desde 1992 no Arquivo Histórico do município de Castro e no Museu do Tropeiro, lecionando também na rede pública de ensino. Colaborou com suas pesquisas em várias publicações no Museu do Tropeiro, como os cadernos educativos Tropeirismo 1 e 2, álbuns Sesmarias, Velhas Fazendas e Quilombos, Castro, Patrimônio Cultural e Arquitetônico e Santana do Iapó, Castro nasceu aqui. Publicou pesquisa intitulada História da Paróquia Nossa Senhora do Rosário e produziu, em conjunto com a historiadora Milena Santos Maier, o artigo Entre a Crônica, o Conto e o Causo, o Ney Borba e as Histórias dos Campos Gerais, como colaboração para o livro Historiadores de Castro de Fidelis Bueno. Atualmente, chefia o Departamento de Patrimônio Histórico e Cultural do município de Castro, coordena o Museu do Tropeiro, trabalha com paleografia de documentos e efetua pesquisas genealógicas. Vamos trocar uma ideia também com a Milena Maier, graduada em História e Museologia, mestre em Ciências Sociais e doutora em História. É servidora da Prefeitura Municipal de Castro desde 2012, atuando no Museu do Tropeiro e mais recentemente na Casa da Cultura Emília Eriksen. É também professora colaboradora do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E por último, gostaria de apresentar o nosso filho que voltou a casa, Henrique Serra Marcondes, formado em História pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, historiador no Museu do Tropeiro desde 2020, é colaborador da Secretaria Municipal de Cultura, Indústria, Comércio e Turismo do município de Castro, no setor de projetos culturais. Atualmente faz curso de especialização em gestão cultural. Do Parque Histórico, estamos Guilherme, Lucas e eu, Fernanda. Guilherme é historiador e mediador cultural do Núcleo Educativo do Museu, especialista em arte, cultura e educação e em história, cultura e literatura afro-brasileira e indígena. Lucas Kugler é historiador e coordenador do Núcleo Educativo, bacharel em História e especialista em Museografia e Patrimônio Cultural pela Claretiano. Eu sou Fernanda Recena, bacharel em Direito pela PUC-PR, em História pela UEPG, acadêmica do curso de Museologia da Unicelv e atualmente sou pesquisadora do Parque Histórico de Carambeí. Bem-vindas e bem-vindos, caros colegas e amigos, demais colaboradores dessas duas instituições. Antes de passar a palavra aos colegas, gostaria de iniciar nosso papo com uma proposta. O tema da 16ª Primavera de Museus é Independências e Museus, outros 200, outras histórias. Nesse momento, então, é oportuno voltar a nossa reflexão para o que significa esse fato histórico de caráter político que lança as bases para arrazoarmos o que significa ter uma identidade que se pretende nacional. Direcionamos nossos olhares para outras histórias, para além daquelas que compõem o imaginário social a respeito da independência. De acordo com o próprio texto de referência do IBRAM, a partir de imagens e vestígios, muitos dos quais preservados em museus, nos é permitido conhecer o passado e construir outros olhares sobre o fato histórico.
Pela diversidade cultural e a pluralidade de experiências que o tema propicia, é possível também identificar e resgatar nesse momento personagens, memórias, contextos e histórias não contadas que merecem ser reconhecidas e lembradas. Nesse sentido, é importante reconhecermos e darmos o devido lugar ao relevante papel das mulheres, africanos e afrodescendentes, povos originários, sertanejos, ribeirinhos de norte a sul. Nessa perspectiva, nos voltamos à história regional, que permite dar vozes a quem não tem, abordando o tema a partir de uma perspectiva que enfatiza os aspectos próprios de nossa região, mais próxima ao cotidiano, que confluem e caracterizam as manifestações culturais, aspectos econômicos e até mesmo turísticos, permitindo que os grupos que estão no território reconheçam seus patrimônios. Então, nessa atividade em conjunto, deixaremos a palavra aos nossos convidados, que detêm conhecimento e a visão de um outro lugar de fala, mas que não deixa de se conectar à história deste território que é Carambeí. Afinal, Carambeí e Castro se localizam numa mesma região de acordo com os critérios que definimos para abordar a temática, a partir de uma fonte determinada, que é a da literatura de viagem, o relato de um francês que passou por essas bandas 2 anos antes da declaração da independência do Brasil face ao Reino Imperial de Portugal, Brasil e Algarves, lembrando que o centro do poder político já estava localizado em território do Brasil. Para finalizar nesse primeiro momento, gostaria de deixar a reflexão que o estudioso norte-americano Jeffrey Lesser faz sobre a imigração, que é um tema bastante trabalhado exaustivamente pela equipe do Parque Histórico. Abre aspas. Intelectuais, políticos, assim como lideranças culturais e econômicas, viam e ainda veem os imigrantes como agentes do aperfeiçoamento de uma nação imperfeita, conspurcada pela história da colonização portuguesa e pela escravidão africana. Como resultado, os imigrantes muitas vezes foram saudados como salvadores que trouxeram mudanças e melhorias ao Brasil, e não por terem melhorado graças ao Brasil. Deixo aberta a fala. Se me permite, gostaria de fazer um comentário a respeito dessa oportunidade de fazer essa conversa, porque eu acredito que um dos desafios de conversar sobre o passado colonial de Carambeí é também desconstruir algumas concepções que estão estabelecidas, né? Nós, enquanto Parque Histórico, nós trabalhamos com a memória da migração dos holandeses aqui em Carambeí, né? É um dos preceitos que norteou, né, o surgimento do museu, inclusive é a memória com que nós trabalhamos. Mas essa Primavera de Museus traz a oportunidade de conversar sobre aqueles sujeitos históricos que não são trabalhados na memória oficial, coloco entre aspas, da comunidade. Como é trabalhar com essa memória colonial aqui em Carambeí, né? Principalmente como representante do núcleo educativo. Especificamente o carambeense, vamos dizer assim, num senso comum, ele não se sente representado dentro do próprio museu, justamente porque é uma memória etnográfica voltada à imigração neerlandesa. O que acontece é que nós temos uma série de tradições, né, que já dá quase 100 anos de uma cultura memorialista, né, que preserva a sua memória, né, em forma de desfiles e de publicações em jornais, em livros memorialistas, que não intencionalmente acaba sacralizando essa narrativa de que Carambeí é uma comunidade fundada por imigrantes. Nesse sentido, não é desmerecer essa participação da migração na fundação de Carambeí, né? É uma cidade com origem plural. Mas nesse sentido é importante perceber o quanto esse discurso, às vezes representados pelos patrimônios oficializados, entre aspas, pela própria comunidade, ele não representa esse passado colonial que tem a ver com os sujeitos históricos de Carambeí, que inclusive não se sentem representados no museu, né? Então, nesse sentido, eu gosto de pensar que também existe uma crise, não vou dizer uma crise, né? Uma pauta patrimonial para a gente refletir sobre isso, né? Já houve momentos aqui em Carambeí, inclusive, em que o surgimento de uma estátua de tropeiro gerou questionamentos, né? Essa história representa Carambeí? Representa quem? Né? Existem grupos que eram a favor, grupos que eram contra. Então isso mostra que existe uma lacuna que ainda precisa ser preenchida. Eu acho que é muito frutífero termos a oportunidade de discutirmos
sobre esse passado, que é uma forma da própria comunidade ter acesso a essa informação e se conscientizar sobre suas próprias raízes. Então eu acredito que essa conversa vai ser bem produtiva nesse sentido, né? Carambeí fez parte da história de Castro, é interligado. Esse passado colonial, né? Esse passado vinculado com a atividade econômica do tropeirismo, também foi muito importante, né? Para o surgimento de Carambeí. Então nesse sentido eu acho que podemos aproveitar muito nas informações que vão aparecer hoje para refletirmos o quão plural o Carambeí de fato é, né? Para além da imigração, né? Em seu passado colonial. Talvez o Guilherme tenha alguma coisa para acrescentar em relação a isso. Primeiramente, muito obrigado por estar participando aqui desse podcast, no primeiro. Então, estou um pouco ansioso. Enfim, primeiramente, a gente tem que contextualizar a questão territorial de Carambeí, né? Carambeí está localizado nos Campos Gerais, ou seja, os Campos Gerais, também conhecido como Pará tradicional, entre o século XVI e o século XIX, certo? Que no século XVI começou com as bandeiras, né, com a busca do ouro e tudo mais. Século XVIII já veio com o tropeirismo também e com a criação do gado, respectivamente em Ponta Grossa e Guarapuava, né, que eram feitos os criatórios de gado. E no século XIX a exploração da erva mate e da madeira também, né, com a exportação das mesmas. Então a gente pega a questão da sesmaria, né, que eram os terrenos cedidos pela coroa portuguesa a determinadas pessoas. Começamos com a sesmaria de Pedro Taques de Almeida, que primeiramente havia solicitado 14 léguas para a coroa, porém, na legislação da época, não era permitido mais 3 léguas, né? Então, daquele jeitinho brasileiro, daquela época já, como ele e seus genros e filhos queriam se aposentar na região dos Campos Gerais, o que eles fizeram? Cada um pediu 3 léguas. Então, dessa forma, né, o clã Taques de Almeida acabou se instalando aqui na região. Inclusive, os genros dele, que eram donos aqui dessa região, a gente tem, inclusive, o genro dele, o Bartolomeu Paes de Abreu, que foi o dono da fazenda do Espaço São João, que hoje em dia compreende a Santa Cruz, só que a Santa Cruz ao lado esquerdo do Rio Pitangui, tá? Tem outra Santa Cruz lá em Ponta Grossa também. Esse Bartolomeu, ele que propôs a Dom João V, lá de Portugal, a abertura da rota das tropas, no caso da vacaria Viamão até Sorocaba. Então, até 1730, né, foi feita a abertura desse caminho. Agora, trazendo um pouco mais para frente, né, com a fazenda Carambeí ali, que a gente tem mais conhecimento a respeito, a gente vê que passou das gerações a família do próprio Pedro Taques de Almeida, né, com José de Góes Moraes, inclusive os netos dele, que eram os proprietários da região, que é o reverendo o Joaquim José Pinto de Moraes Leme, e mais um outro neto dele também, que eu não vou me recordar o nome exatamente agora. Mas eles que fizeram, né, eram proprietários desta região e futuramente acabaram vendendo para o Teixeirão, que na verdade a gente não sabe muito bem ao certo, né, se foi a Avenal Teixeirão ou se foi o Manuel Gonçalves Guimarães, que era o sogro do Teixeirão, que acabou adquirindo o imóvel e deixando o Teixeirão como responsável da propriedade. Contando com isso, já que a gente também vai retratar a respeito do Saint-Hilaire, ele também comenta no livro dele sobre as 2 mulheres, né, que estavam na casa, que uma delas era proprietária e outra, o próprio Veiga Lopes comenta que era Ana Josefa do Pilar. Ana Josefa do Pilar, ela era esposa de Manuel José... só um momentinho que agora me fugiu o nome da cabeça agora, Manuel José de Frias. Ele era habitante do Boqueirão, tá? Então, aí quando a gente pensa assim, Carambeí, habitantes, muitos pensam que eram poucos habitantes, né? Até que os imigrantes chegaram. Mas não, o município hoje de Carambeí, o que ele abrange? Ele abrange um vasto território de fazendas, né? Que no caso seriam o território da fazenda Boqueirão, Bocaina do Olho da Água, Santa Cruz, a marceira do Pitangui, no caso em direção ao Bocaina mesmo, Catanduvas, que havia vários sítios ali, e a própria fazenda Carambeí. Tá? Então o território carambeyense compreende toda essa extensão de fazendas e sítios, e não apenas a fazenda Carambeí, né? Inclusive, o próprio, novamente citando Veiga Lopes, ele comenta a respeito da paragem do Pilatos, que o Pilatos fica na região em direção à colônia para lá, né? Que inclusive já ouvi falaram que o pessoal não havia paragem de tropeiro aqui na região. Porém, na transcrição das fontes do Veiga Lopes, isso já é contestável, tá? Porque tinha a paragem do Pilatos, inclusive o potreiro do Tamanduá, acostado ao Rio Pitangui, que é o nosso famoso Tamanduá, né? A nossa cachoeira que tem aqui em Carambeí também.
A gente temos também a paragem de São José e tantas outras paragens, que a gente não puxa esse passado colonial, né, antes dos imigrantes chegarem. Então é bem interessante a gente estar aprofundando essa pesquisa, como o Lucas falou, para estar representando, né, uma maior parcela de Carambeí e democratizando o acesso ao museu. Muitas vezes o museu não é acessado porque eles pensam, não, mas é um museu de imigrantes holandeses, eles não me representam, o que eu vou fazer lá? Então, dessa forma, a gente está tentando quebrar, né, esse paradigma, no caso, do pessoal achar que é um museu de holandeses, para holandeses, e trazer um pouco do passado colonial antes da chegada deles aqui em Carambeí. Tá? Agora, relacionando mais ao tropeirismo, gostaria de passar a voz ao pessoal do Museu Tropeiro, para que possam contribuir com a gente mais a respeito disso. Bom dia. Em nome do Museu do Tropeiro, da Superintendência de Cultura de Castro, eu quero agradecer o convite, né, do Parque Histórico de Carambeí para a gente fazer essa mesa redonda aqui e poder trocar experiências, né? Nós preparamos uma pesquisa específica para esse encontro, que é sobre o discurso do viajante Saint-Hilaire, como já foi dito aqui, né? Nós tivemos vários viajantes que passaram pela região dos Campos Gerais, como o próprio Saint-Hilaire, mais tarde o Thomas Bigwithers, John Henry Eliot. Temos os cronistas como Nestor Vitor, né, que também passaram por aqui, Salvador José Corrêa Coelho, todos deixaram discursos importantes para nós entendermos esse período da história da região. Mas hoje nós vamos nos deter mais no discurso do Auguste de Saint-Hilaire, que é uma fonte bastante conhecida, bastante discutida, né? Então, quem foi o Auguste de Saint-Hilaire? Ele é francês, né, nascido em Orleans, uma família bastante abastada, né? E com essa tradição familiar, a tradição burguesa diz que um homem bom, um gentleman, não se dedica aos trabalhos físicos, né? Isso é um desmerecimento. Então, seguindo essa tradição social, Saint-Hilaire dedicou-se aos estudos na França. Estudou inglês, estudou alemão, e a paixão dele, para além da botânica, eram as artes literárias. Então ele gostava muito da cultura literária, de ler, principalmente romances. E isso influencia diretamente o discurso que ele faz aqui quando viaja para o Brasil, né? Porque ele vem para uma missão científica, para trabalhar com botânica, pesquisa botânica, mas o que ele deixa de mais importante dessa expedição científica são os relatos de viagem dele pelo Brasil todo, né, que constitui uma fonte riquíssima de pesquisa. Então, ele nasceu em 1779, para a gente entender qual que é a composição cultural, né? Nós estamos em 1779, em ebulição da Revolução Francesa, né? Então, esse homem, ele é criado com essa perspectiva do cientificismo, do iluminismo, né? Então é por isso que ele se dedica às ciências e ao conhecimento, e ele vai cada vez mais aprofundando seus conhecimentos acadêmicos. Isso faz com que ele seja aceito nas rodas acadêmicas, nas rodas científicas, né? Então ele consegue se aderir à expedição científica que foi organizada pelo Duque de Luxemburgo, que era o embaixador da França. Estava vindo para o Brasil, então, com uma equipe multidisciplinar a serviço da coroa portuguesa, em parceria com o Museu de Ciências da França. Então, graças a ele ter essa aristocracia, dele pertencer a uma família boa, dele ter toda essa carga de conhecimento, ele consegue se integrar nessa expedição e vem para o Brasil. Essa expedição, primeiro, ela se localiza ali na corte, né, no Rio de Janeiro, e ele faz então as suas primeiras pesquisas ali. Essa expedição dura algum tempo, alguns meses, mas ele decide ficar, ele não retorna para a França, ele decide ficar no Brasil por mais um tempo. Então ele faz petições, ele manda cartas lá para a França, para o Museu de Ciências, alegando que o trabalho dele botânico era muito criterioso, que ele seguia um método científico rigoroso e que por isso ele pretendia ficar mais tempo no Brasil para aprofundar então os seus estudos. Inclusive ele cita numa das cartas lá que ele não deixa nenhuma planta sem registro.
Então, com isso, ele vai recebendo aporte financeiro e vai permanecendo aqui no Brasil por mais longos anos. E ele começa então a sair dos arredores do Rio de Janeiro e fazer essas viagens. Faz viagens por vários lugares do Brasil. E o discurso dele, quando chega aos Campos Gerais, é um discurso diferenciado, né? Ele, assim, o discurso dele para a colônia portuguesa aqui, ele é baseado no eurocentrismo, né? Então ele olha o outro a partir de si, a partir da sua experiência, né? E é essa alteridade que faz com que seja muito interessante todo o discurso que ele faz. Então ele fala, por exemplo, do espaço natural dos Campos Gerais, né? Que ele diz que é maravilhoso, ele se sente em casa, mas porque ele está comparando os Campos Gerais com as paisagens francesas, né? Então é a partir do seu ponto de vista que ele vai criando esse discurso que mais tarde é introjetado, né, na sociedade dos Campos Gerais, que faz com que essa sociedade se sinta diferenciada em comparação às demais regiões do Brasil. Então sobre os Campos Gerais, ele tece excelentes comentários sobre o espaço natural, né, dizendo que inegavelmente é uma das mais belas regiões que já percorri desde que cheguei à América. Então, sempre com essa comparação com a França. Quando ele fala do homem, sobre a sociedade, são coisas perceptíveis no discurso dele. A indolência, a falta de instrução, são coisas que ele deixa muito claro que ele não aprova, né? Então, apesar de aqui ainda ser uma região que ele aceitou melhor, mas ele ainda pontua que os homens são indolentes, que são de poucas ideias, que não progridem além da criação de gado. É praticamente obscuro no discurso dele a presença de crianças. Saint-Hilaire não fala das crianças, né, da nossa região. Das mulheres ele fala, e fala até com certo elogio, com certa admiração, falando que as mulheres daqui são mais interessantes, mais educadas e têm um convívio social melhor do que das outras regiões que ele visitou. Sobre a sociedade escravizada, ele também não faz muita referência. É como se fosse um apêndice só da sociedade branca. Ele não fala muito dos escravizados. Mas ele tem uma profunda admiração pelos indígenas. Ele repete várias vezes no discurso dele que ele se surpreendeu com a beleza dos indígenas, como se fosse assim, o selvagem para ele fosse uma surpresa, né? O exótico que chama muito a atenção dele. E mais tarde ele fala, aliás, ele propõe até uma ideia de miscigenação do homem branco com os indígenas, a fim de melhorar a raça indígena, né? E mais tarde, sobre os imigrantes, ele também propõe, até ele visita uma colônia de imigrantes, né? E ele propõe que se investisse mais em imigração, em trazer mais colônias de imigrantes para os Campos Gerais, a fim de melhorar a população, né? Ou seja, esse discurso é que introjetou na sociedade dos Campos Gerais que aqui é um povo diferenciado, progressista, né? Uma sociedade diferente. Então, acho que isso também traz um pouco para esse contexto, né, da imigração, por que vieram para cá os poloneses, os holandeses, os ucranianos, os alemães, enfim. Vendeu-se lá na Europa essa ideia de que no Brasil tinha um espaço promissor, que era os Campos Gerais. Agora, a respeito da sociedade que ele encontrou aqui, com as atividades econômicas, relações sociais, a minha colega Milena vai falar um pouquinho mais. Então, bom dia a todos, e aos presentes e aos ouvintes, né, do futuro. Então, recorrendo à nossa fonte de análise hoje, né, que nós selecionamos que seriam as narrativas do Saint-Hilaire, eu vou destacar alguns trechos assim, que ele descreve, né, em que ele comenta, especialmente a atividade econômica que ele encontrou aqui na região, né, porque ele dá uma ênfase a essa questão da atividade pecuária, né, nos Campos Gerais.
em especial a questão do tropeirismo, né, sobre o que ele fala em relação a esse tema. Bom, em relação a isso, a primeira questão, a Amélia já abordou, diz principalmente em relação à característica dos campos, né, as pastagens que ele descreve. Ele descreve a região como um local que possibilita, né, um local que possibilitou, na verdade, que ofereceu os meios necessários para que, e adequados para a criação de animais, né, ou então um local adequado para as futuras, né, para as invernadas que já estavam acontecendo naquele momento, né. E inclusive sobre esses aspectos eu gostaria, né, de comentar, que acho que vale comentar, que alguns pesquisadores daí posteriores, né, mais recentes, como por exemplo o professor Antônio Ricardo, ali da UEPG, o Gil Perkarski, que ambos são geólogos, né, eles publicaram um livro que se chama Tropeirismo e Geodiversidade no Paraná. E esses especialistas, eles corroboram, digamos assim, para essa leitura, né, dos Campos Gerais como um local adequado para a atividade tropeira, porque eles dizem, né, enquanto geólogos, que esse meio físico, né, a geografia, a geologia da região dos Campos Gerais, elas foram, em certa medida, até determinante para que esses caminhos passassem por aqui e não em outros locais, né? Por que esses caminhos tropeiros passaram pelos Campos Gerais? Porque a geomorfologia, né, o relevo da região, ele os autores falam assim, foi caprichoso, né, no sentido de preparar esses caminhos. E aí também, antes de entrar especificamente nos trechos do que o Saint-Hilaire fala sobre o tropeirismo, eu queria fazer também um parênteses assim, para localizar, né, os ouvintes e os presentes, abordando de uma forma assim, resumida, né, do porquê então do que seria esse tropeirismo, né. As cidades aqui da região, né, a historiografia local e regional, que os colegas já comentaram, abordam muito essa questão de que as cidades aqui da região dos Campos Gerais surgiram, né, cresceram, se desenvolveram a partir de pousos de tropeiros, né? E quem eram esses tropeiros, né? Bom, no início da atividade, no século XVIII, eram principalmente, então, esses portugueses colonizadores, né, e os seus descendentes, ali da região de São Paulo, principalmente, né, que se estabeleceram ali. Inclusive, os pesquisadores, né, da temática, eles dizem que é considerado assim, o primeiro tropeiro, né, que é o Cristóvão Pereira de Abreu. Ele é português, ele é nascido em Portugal. Depois ele se estabelece na cidade de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, falece lá. Mas é ele quem, né, conclui o caminho chamado Caminho do Viamão, que é o caminho aí mais famoso, que o colega também comentou ali. Então são essas pessoas que começam a trabalhar, digamos assim, com o tropeirismo, né? São paulistas que veem essa possibilidade de comércio, então, né? E que iam até o sul, né, nas regiões que hoje correspondem ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, Argentina, Uruguai, para buscar essas mulas, né? Lembrando que o principal meio de transporte no Brasil nesse período são os animais, né, e aí principalmente as mulas, porque são animais que aguentavam melhor a viagem, né, que carregavam mais carga, tem depoimentos relacionados à questão até de conforto de viagem, enfim, então por isso, né, as mulas, né, as tropas de muares, e aí eles conduziam essas tropas, né, até chegar na cidade de São Paulo, né, principalmente na cidade de Sorocaba, onde acontecia uma feira, né, chamada Feira de Sorocaba, e essa é uma longa viagem que durava meses, né, e aí é onde eles iam parando para descansar, então foram surgindo algumas dessas cidades no caminho dessas tropas. Um resumo assim bem, né, rápido para a gente poder localizar assim, essa questão. Mas antes disso também eu acho importante registrar, né, porque cada vez mais a gente tem falado disso e é fundamental, eu acho essencial, e a Amélia já comentou também rapidamente, esse território ele não estava vazio, né? Tinham pessoas aqui nos Campos Gerais, como tinham pessoas em todo o território americano, né, não só brasileiro, que são os povos originários, né, os indígenas. Então, essa ocupação que eu estou comentando com vocês é do período colonial, e acho que isso é importante, inclusive para os visitantes, né, para quem vem aqui, né, e visita também o Museu do Tropeiro, enfim, a região, a gente sempre fala sobre isso, que ela é uma ocupação que foi marcada por conflito,
né, por violência, por mortes, né, e é algo que a gente não pode esquecer. Inclusive o Saint-Hilaire ele fala, ele registra um pouco isso, ele não detalha muito essa questão da violência, até porque o texto dele, né, é um texto que é para ser vendido, né, é um texto literário, é um texto romântico até, né, digamos assim. A Amélia comentou isso, né, as leituras que ele fazia, enfim. Mas ele pontua, ele fala, né, desses conflitos entre os colonizadores, digamos assim, e os selvagens, né, que é o termo que ele utiliza. Bom, mas retomando então a questão que eu gostaria de destacar alguns trechos, para quem não teve oportunidade ainda, né, de ter acesso a esse relato do Saint-Hilaire, para ter uma ideia melhor do que a gente está falando, né, eu trouxe alguns trechos para a gente refletir depois e abrir para o diálogo, tá? Então, o Saint-Hilaire falando, abre aspas. Quando entrei nos Campos Gerais, não somente fiquei surpreendido com aspectos da região, inteiramente nova para mim, como também me senti de certa forma confuso diante dos costumes dos colonos, inteiramente diferentes dos de Minas e mesmo dos habitantes do norte da província de São Paulo. Os homens estão sempre a cavalo e andam quase sempre a galope, levando um laço de couro preso à sela, que é de um tipo especial denominado lombilho. Os meninos aprendem desde a mais tenra idade a atirar o laço, a formar o rodeio e a correr atrás dos cavalos e dos bois. Vi alguns que não tinham mais do que 3 ou 4 anos e já sabiam girar o laço acima da cabeça e lançá-lo com grande destreza. Ali não se cuida de outra coisa senão da criação de gado, e é extrema a ignorância de todos. O homem que sabe ler e escrever é considerado muito instruído. Entre os fazendeiros importantes, contam-se muitos que não possuem essa ciência. Em outro momento, né, logo na sequência, ele escreve assim, abre aspas, o clima temperado dos Campos Gerais parecia de modo a estimular os homens ao trabalho, mas o gênero de ocupação que a própria natureza da região os forçou, por assim dizer, a adotar, incutiu-lhes o hábito da preguiça. A criação de gado exige poucos cuidados, e os que se dedicam a ela só trabalham em determinadas épocas. Além do mais, esse tipo de trabalho chega a ser quase um divertimento. Galopar pelas vastas campinas, tirar o laço, arrebanhar o gado e levá-lo para o local determinado constitui para os jovens atividades que tornam detestável qualquer trabalho sedentário e nos momentos em que não estão montados a cavalo, perseguindo as vacas e touros, eles geralmente descansam. E aí ele continua, né, em um trecho que é muito importante para a minha reflexão aqui no seguinte, né, que vamos retomar depois, é que ele diz assim, abre aspas, não se deve pensar, porém, que os habitantes dos Campos Gerais permaneçam sempre em sua terra. Homens de todas as classes, operários, agricultores, no momento em que ganham algum dinheiro, partem para o sul, onde compram burros bravos para revendê-los em sua própria terra ou em Sorocaba. E aí adiante ele vai, né, falar, inclusive, daí ele vai detalhar um pouco essa questão da atividade tropeira, ele vai falar como são as viagens, quais são os meses, sobre a questão das invernadas, como elas funcionam, né? Sobre como essas tropas de burros bravos recuperavam suas forças, né, durante o inverno, nessas fazendas de invernadas aqui da região, que compreendiam toda a região e não somente o caminho, né, onde ele está estabelecido, como o colega já comentou anteriormente. E aí, desses trechos que eu li, eu gostaria de fazer alguns comentários. Então, para finalizar, digamos assim, a minha participação e passar a palavra para a gente passar para o debate. Primeiro, né, que mais uma vez é perceptível, né, nesses trechos que eu selecionei, o que a Amélia já comentou também. Né, é a perspectiva de um homem europeu, né, um homem que se apresenta como um homem de ciências, né? Então, essa avaliação dele de que as pessoas são ignorantes, né, preguiçosas, ela é profundamente marcada pelas ideias do século XIX, né, do período em que ele vivia. Então, ele estava aqui também, né, e a escrita dele buscava a consolidação, né, de um certo discurso científico ali do século XIX. Né, então, lembrando a questão das teorias, né, científicas, inclusive do racismo científico, né, que estava sendo consolidada naquele período, né, sendo consolidada naquele período. Então, a gente já pode identificar na fala dele essa noção de superioridade, né, de uma suposta superioridade dos povos europeus diante, né, do que ele encontra aqui na região. Né. E em relação ao tropeiro e ao tropeirismo,
o que eu acho interessante, que eu queria comentar com vocês, é que desde que eu comecei a trabalhar no museu, né, lá em 2012, como né, comentou aqui sobre o meu currículo, eu tive a percepção, e eu também ouvi de algumas pessoas dentro do museu, de visitantes, de usuários, de que o museu e de que essa história do tropeiro seria então tão somente uma história da elite, né? De que elite? A elite campeira dos Campos Gerais. Quando a gente que trabalha com história regional vai lá, recorre, né, sempre à historiografia tradicional, né, que a gente chama de historiografia tradicional do Paraná, né, história do Paraná. E aí está muito marcado isso, né, nessa história do Paraná tradicional, essa elite campeira dos Campos Gerais. Então a história do tropeiro é tão somente isso, né? E aí, estudando a temática, eu identifiquei que sim, que em determinado momento, por alguns autores, o tropeiro ele é apresentado mesmo assim, né, apenas como o dono da tropa, né? Então, o dono do capital, né, um empresário dos transportes, digamos assim. No entanto, o que eu destaquei aquele trecho do Saint-Hilaire, né, porque pensando o tema da própria primavera, né, para outras histórias, né, para novas perspectivas, eu acredito que aquele trecho do Saint-Hilaire ele ajuda a gente a pensar também, a começar a desconstruir essa questão, né, quando ele fala que homens de todas as classes, operários, agricultores, no momento em que ganham algum dinheiro, eles partem para o sul, né, e compram alguns bravos para revendê-los em sua terra ou em Sorocaba, né? Então ele fala dessa abrangência, digamos assim, né, dessa atividade, né? Mas o que eu gostaria de destacar é que, assim, muitos dos tropeiros que se tem registro, né, através de documentação, através de documentos oficiais, fontes escritas, são sim esses tropeiros que conseguiram ascender economicamente, né? Porque são essas pessoas, né, esses tropeiros que deixam documentos oficiais, né, principalmente os inventários pós-morte, por exemplo, que é um documento que o Museu do Tropeiro utiliza muito, né, como fonte para suas pesquisas, né, porque para fazer um inventário você tem que ter bens, né, para deixar, né, para os seus descendentes. E que graças também a essa ascensão econômica, muitos tropeiros da região acabavam ganhando títulos, né, de nobreza, né, ou então postos na Guarda Nacional. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, desses homens, né, que é o que aparece na história oficial, eles estão lá como coronéis, barões, capitães, né? A própria Cecília Westphalen, né, que foi professora da Universidade Federal do Paraná, ela tem um texto que ela fez um levantamento que de 1842 a 1888, de 8 títulos de nobreza que foram outorgados no Paraná, desses 8, 6 eram para tropeiros. Então, de fato, a gente não pode fugir, né, dessa questão de ser uma história da elite campeira, né, dos Campos Gerais. Mas não é só isso, é isso que eu queria trazer, né, a provocação para a gente pensar. Por quê? Porque aí eu gosto de trazer o Aloysio de Almeida, que é um pesquisador, um memorialista, né, de Sorocaba, que fez diversas pesquisas sobre o tropeirismo, tem alguns livros publicados sobre o assunto, e ele traz algumas analogias que eu gosto de pensar, né, e acho que é interessante até na questão das ações educativas, das mediações, né, para explicar quem seriam esses tropeiros. E ele diz que há, assim, uma certa hierarquia, né, dentro de uma tropa, né, e que se usavam nomes genéricos, né, para nominar aqueles que não eram os donos das tropas, que seriam os camaradas, né, os peões, ou então daí tinham os nomes específicos, né, o madrinheiro, o arrieiro, né, todos aqueles que tinham alguma outra função ali dentro da tropa. Mas esses nomes eles eram utilizados para tratar todo tropeiro que não fosse o patrão, mas todos os tropeiros. E aí, num livro dele, ele diz assim: tropeiro é o cozinheiro que montado vem na égua madrinha, como é tropeiro o senhor barão de Antonina. E aí ele recorre a uma analogia com a carreira militar, que eu acho interessante para explicar para o público em geral. Então ele diz: a classe dos tropeiros é como a dos militares, ela pode ser dividida, né, como a dos oficiais e dos soldados, para alguns efeitos. Mas todos são militares, como todos são tropeiros, né? É claro que há uma diferenciação social e hierárquica durante a viagem, né, que determinava que cada função, né, que cada um ia cumprir ali.
e aqueles que não tinham, né, que tinham pouco ou quase nenhum poder aquisitivo e que estavam trabalhando naquela atividade, eles não aparecem, né, na história oficial. Mas é importante pontuar também, para finalizar, que a principal mão de obra no Brasil nesse período é a mão de obra escrava, né, a mão de obra escravizada e escravizados. Então, assim, além dos barões, né, dos donos dos capitães, enfim, tem também africanos e seus descendentes, né, aqui, escravizados, que eram tropeiros, que exerciam essas funções, né, mas que muitas vezes não aparecem na historiografia. Né? Por quê? Porque eles não são nominados. Né? Mas hoje a gente sabe, cada vez mais tem se produzido pesquisas em relação a isso. Também depois a gente pode passar algumas referências de pessoas que procuram o Museu do Tropeiro, inclusive, para fazer, né, essas pesquisas, pensando nesses sujeitos, né, agora nesses sujeitos como sujeitos históricos, né, como não eram pensados antes. E dando o gancho assim, para continuar a conversa desses sujeitos que não são nominados, se eu não me engano, o Saint-Hilaire ele não nomina, né, ele não fala o nome da Senhora do Carambeí, né? Ela aparece ali no texto, mas não é só o nome do esposo dela, né? E dela não. Então eu já deixo a deixa, digamos assim, para o Henrique falar sobre a questão das mulheres, né? E dessa invisibilização aí também, para continuar esse assunto. Obrigada. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui novamente, agora como convidado, né? Reconheço alguns daqui, outros nem tanto, né? Mas é um prazer estar aqui novamente. A minha parte ficou, como a Milena já falou, sobre as mulheres, né? Como enxerga o Saint-Hilaire sobre as mulheres, né? Que nessa narrativa que ele constrói sobre os Campos Gerais aparecem em algumas situações e algumas localidades, né? Nesse livro, nessa narrativa que ele escreve, né? Como bem dito pela Milena, no geral as mulheres não aparecem com nome, né? Você não sabe quem são essas mulheres. Às vezes nem o dono, né? O caso da Fazenda Carambeí não aparece nem o nome do dono, por um certo costume da época, digamos assim, que eu vou falar mais para frente, né? Mas o primeiro trecho que o Saint-Hilaire fala sobre as mulheres, a gente já consegue perceber que é uma narrativa muito elogiosa às mulheres aqui dos Campos Gerais, né? Diferente das mulheres de Minas Gerais, essas mulheres elas são muito mais de conversa, muito mais amáveis, né? Diferente das mulheres de Minas Gerais, que elas têm mais constrangimento quando se deparam com estranhos, né? Então é interessante ver isso na narrativa dele, porque querendo ou não ele está vendo as mulheres aqui dos Campos Gerais de uma maneira diferente, e eu acho que isso é interessante para a gente questionar o porquê disso, né? Então, citando ele lá, o primeiro trecho que ele fala dessas mulheres, ele fala assim de uma forma mais generalizada, né? As mulheres são geralmente muito bonitas, têm a pele rosada e uma delicadeza de traços que eu ainda não tinha encontrado em nenhuma brasileira. É bem verdade que não se nota nelas a vivacidade que caracteriza as francesas. Elas caminham vagarosamente e seus movimentos são lentos. Não mostram, entretanto, o constrangimento tão comum nas mulheres de Minas Gerais quando por acaso se defrontam com estranhos. É raro que as damas dos Campos Gerais se escondam à aproximação dos homens. Elas recebem os seus hóspedes com uma cortesia simples e graciosa, são amáveis e, embora destituídas da mais rudimentar instrução, sabem tornar cheia de encantos a sua conversa, né? Então a gente consegue perceber que, embora ele faz uma narrativa elogiosa às mulheres aqui dos Campos Gerais, ele também toma o cuidado de não elogiar em demasia e essas mulheres sobressaírem as francesas, né? A gente tem que lembrar que o Saint-Hilaire ele está falando sobretudo para a Europa, né? Para as pessoas que estão na Europa. Então é interessante perceber isso. E também essa diferenciação que ele faz entre uma região e outra, né? Lembrando que ele já tinha passado por outras regiões do Brasil, né? E aqui ele faz esse elogio sobre essas mulheres, né? Então, na passagem dele, ele vai passar por várias fazendas aqui da região dos Campos Gerais, né? O que ele chama de Campos Gerais.
Em algumas delas, o proprietário dessas fazendas estarão presentes, em outras ocasiões não. Por exemplo, na fazenda Caxambu, que era de propriedade de Xavier da Silva, ele menciona que as mulheres que cuidavam da casa lhe deram permissão para se alojar no chalé perto da entrada da fazenda. E sem acrescentar mais detalhes sobre essas mulheres, ele continua sua narrativa. Então ele faz um elogio muito grande a essa fazenda, porque em nenhum outro lugar, desde Sorocaba, ele havia sido tratado de maneira tão esplêndida e tão bem naquele lugar, né? Então ele não cita muito o porquê disso, se seria o caso das mulheres, dessa recepção dessas mulheres, ou se seria por causa que a fazenda seria muito bem administrada na ausência do proprietário, né? Nesse trecho é interessante ver que é uma fazenda administrada por um capataz, um escravo, né? E ele menciona isso no trecho, inclusive diz que de maneira assim meio pejorativa fala que o capataz não passava de um escravo, né? Então é interessante perceber isso, né? Que o capataz ele tinha uma certa autonomia ali para cuidar da fazenda, mas ainda assim ele não passava de um mero escravo, né? Mas voltando à questão das mulheres, chegando à fazenda de Carambeí, ele se depara, e ali eu acho que é onde ele faz uma narrativa mais interessante sobre essas mulheres, né? Onde ele acrescenta mais elementos, né? E citando novamente o autor, ele diz assim no livro: minhas canastras foram descarregadas no corredor, imaginando que apenas iriam servir-me uma refeição e que nenhuma pessoa da casa viria ver-me. Eu me pus à vontade e já ia começar a trabalhar quando, para grande surpresa minha, apareceram duas moças bem vestidas que me conduziram a uma sala grande. Uma era a mulher do fazendeiro e a outra a mulher do que tinha dado a carta de recomendação, que no caso era a Ana Ubaldina, que era casada com João da Silva Machado. Ele não menciona isso nesse trecho, mas é uma coisa que eu fui procurar depois, né? Continuando o relato dele, todas as duas eram bonitas, tinham muito boas maneiras e uma conversa muito agradável. Eles que deixaram o Rio de Janeiro, eu só havia encontrado prostitutas e negras, e constituiu para mim uma deliciosa novidade passar a noite conversando com duas mulheres decentes e amáveis. Falamos muito sobre o Rio de Janeiro, São Paulo e Guarapuava, que a todo momento era mencionada. Essas senhoras que me serviram chá e eu voltei ao meu trabalho, depois de passar umas 2 horas em sua companhia. Logo depois fui chamado para o jantar, mas comi sozinho, acompanhado apenas por Laruote, que deve ser alguém da companhia dele, né? As senhoras só voltaram a aparecer depois de terminada a refeição. Então ele descreve mais essas mulheres, mas ainda assim não menciona o nome, quem elas são, e nem mesmo o nome do proprietário, né? Nessa passagem dele pelos Campos Gerais, era muito comum ele se alojar em alguma propriedade, alguma fazenda, e esse proprietário, quem estava ali administrando essa localidade, dá uma carta para ele chegar no próximo lugar, né? Então é assim que ele vai passando por aqui, e é interessante perceber que em Castro, quem dá o convite para ele se hospedar, digamos assim, na fazenda Carambeí, é uma irmã da senhora do Carambeí, né? Ele menciona isso bem brevemente, não cita o nome de nenhuma delas, mas é interessante perceber isso, né? Que a gente vê que as famílias elas estão bem distribuídas muitas vezes pela região, né? Chegando também na fazenda de Carrapatos, né? Novamente o proprietário se encontrava ausente e ele foi recebido por uma mulher. Essa mulher novamente era uma irmã da senhora do Carambeí, né? Segundo o relato dele, os trajes de Dona Balbina, e é a primeira vez que ele cita o nome de uma das mulheres, era esse seu nome, não diferiam em nada dos das senhoras de Carambeí. Como estas, ela usava um vestido de chita muito decotado e um chale do mesmo tecido, cujas pontas caíam de cada lado do peito. Todas elas traziam as pernas nuas e os cabelos arrepanhados por um pente, e todas usavam um comprido colar de ouro
ouro e nas orelhas brincos de brilhantes. Então é interessante ver nesses relatos que, por exemplo, ele vê mulheres de uma mesma família em 3 localidades diferentes, né, por onde ele passa, né? Então ele descreve essa boa hospedagem que eles dão, essa boa conversa, essa maneira agradável de ser recepcionado, e também traz alguns contornos de como essas mulheres se vestiam. Mas, no geral, Saint-Hilaire ele não traz muitos elementos para a gente pensar o que era a mulher naquela época, né? E principalmente aqui pensando nos objetivos dessa conversa, principalmente sobre a Fazenda Carambeí. Ele não deixa muito claro quem era essa mulher, não deixa claro o nome dela, né? Só traz alguns elementos meio dispersos, né? E para compor aqui a minha fala, eu fui buscar no livro Curitibano dos Campos Gerais, de Vera Maria Biscaia Viana Batista, novas fontes que possibilitassem a falar mais sobre a Senhora do Carambeí, né? Que inclusive ela usa o Saint-Hilaire como fonte para ela, né? Para essa narrativa dela, mas ela consegue contribuir mais para essa discussão trazendo outros elementos, né? Por exemplo, o Saint-Hilaire ele não cita nem o nome do dono da Fazenda do Carambeí. Contrário da Vera, ela consegue trazer o nome do Francisco Teixeira Azevedo, né, o conhecido por Teixeirão, que era casado com a Francisca de Paula Lima, né, a senhora do Carambeí, e não traz muitas informações. A Vera ela consegue, inclusive, mostrar pro leitor que o Teixeirão ele era um funcionário, digamos assim, que trabalhava com a lida de criação de gados, não era um grande proprietário, não era não tinha assim tantas posses financeiras, econômicas, né? Mas era uma pessoa que tinha sido criado nessa lida do campo, nessa criação de gado, e lá por volta dos seus 48 anos casa com a Francisca, né, a senhora do Carambeí, quando ela tinha 18 anos, né? Então é interessante ver e trazer essa obra da Vera, que a gente consegue, por exemplo, como o colega tinha citado aqui, o Manuel Gonçalves Guimarães, que era pai da Francisca, né? O Teixeirão ele trabalhava com o Gonçalves, né? O Gonçalves ele tinha arrendado a Fazenda Carambeí e o Teixeirão trabalhava nesse lugar. Então foi assim que ele conheceu a Francisca, né? Quando ela tinha 18 anos. E foi assim, depois do fim desse arrendamento da fazenda, que o Teixeirão ele consegue, depois de casado com a Francisca, obviamente, ele consegue dar os primeiros passos para a compra da fazenda de Carambeí, né? A fazenda do Carambeí. Então o Teixeirão ele passa desse trabalhador, desse criador de gado, passa para administrador e dono da fazenda Carambeí. Né? Em 1808, a Vera consegue trazer uma fonte, que é a da escritura da fazenda, que ele diz que nessa fazenda existiam 886 cabeças de gado vacum, 390 éguas, e tudo isso havia sido comprado com a ajuda do Manuel, né, que era o pai da Francisca. Né? Segundo a autora, a fazenda era muito bem localizada, porque era muito próximo à estrada de onde passavam essas tropas, né? Então ali as tropas elas conseguiam o pouso, tinha lugar para a ronda, tinha lugar o pernoite para os tropeiros, né? Então era uma fazenda que ficava numa excelente localização e existia essa possibilidade não só desse pessoal pousar ali, mas como também fazer bons negócios ali, né? Então esses animais eram criados, né? Ali, e também tinha essa possibilidade dessa troca e dessa compra, né? Segundo a autora, no relato do Saint-Hilaire não fica muito claro por que as mulheres falam tanto assim de São Paulo, de Rio de Janeiro, mas principalmente de Guarapuava, né? Não fica claro por quê. Será que essas mulheres visitavam esses lugares ou elas ficavam mais em casa, né? Segundo a autora, e citando ela novamente, o Francisco e o sogro cultivaram sólida amizade. Teixeirão foi seu incansável colaborador. Durante o período da Real Expedição aos Campos de Guarapuava, iniciada em 1809, em que Manuel
como a cientista geral da campanha, era o encarregado das provisões destinadas à manutenção das tropas. No mapa elaborado pelo padre Francisco das Chagas Lima, capelão da Real Expedição, com a localização das Cismarias da nova freguesia de Nossa Senhora de Belém dos Campos de Guarapuava, a lista do Cismeiro era encabeçada pelo capitão Francisco Teixeira de Azevedo, né? Então o Teixeirão estava presente em Guarapuava. Então muito provavelmente essa fala da senhora de Ducarambi com o Saint-Hilaire sobre Guarapuava e essas outras localidades é fruto da vivência do Teixeirão nesses lugares, né? Então por isso talvez essa fala, né, que não fica muito claro no Saint-Hilaire. Foi na época do Teixeirão, né, que foi ele que mandou fazer o que hoje a gente conhece como a fazenda, ali a sede da fazenda, né? Foi o próprio Teixeirão que mandou construir isso, né? E segundo a Vera, na verdade existe um questionamento, a gente não sabe muito por que a senhora, a Francisca, foi conhecida como a senhora do Carambeí, né? Não se tem muito assim fontes consolidadas para ter essa resposta, né? Mas segundo a Vera, no relato dela, conforme eles compraram e começaram a residir nessa localidade e as tropas iam passando, eram os tropeiros que conheciam ela e se hospedavam nessa localidade que começaram a disseminar esse termo Senhora do Carambeí, né? Então, quando tinha outros tropeiros de outras localidades que passariam por essa região, era comum que o pessoal dessas tropas falassem, comentassem da hospitalidade da Senhora do Carambeí, né? Então, talvez seja muito por isso que ela tenha ficado conhecida como a Senhora do Carambeí, além de outras questões também, né? Então, segundo a autora, naturalmente isso decorria da própria atividade dos maridos e filhos, sempre em viagens, também eles tendo de recorrer algumas vezes a moradores de fazendas no caminho das tropas. As mulheres agiam, portanto, da mesma forma como gostariam que seus parentes fossem recebidos em caso de necessidade, né? Então, como o Teixeirão viajava muito, ele também tinha que ser recebido em outros lugares. Então, talvez fosse isso, segundo a autora, a tendência da Francisca em hospedar muito bem esses hóspedes, né? E talvez por isso ela tenha levado essa fama, tenha surgido esse termo Senhora do Carambeí, né? Em 1837 o Teixeirão morre. Eu não sei se eu mencionei, mas o Teixeirão ele era 40 anos mais velho que a Francisca, né? E a Senhora de Carambeí morre em 1877. Um pouquinho antes da morte da Francisca, e como a Amélia já comentou, o Saint-Hilaire ele não costuma muito falar dos escravos, né? E a gente tem a impressão que às vezes não tinha escravos aqui na região, e é uma falha que tem por aí. Em 1872, antes da Francisca morrer, alguns anos antes dela morrer, ela teve que fazer uma matrícula, uma lista de escravos da fazenda, né? A lista geral de matrícula de escravos foi realizada em 1872. Então, nessa lista, a gente consegue ver que ela tinha 19 escravos em 1872, né? Então, isso é interessante, a gente consegue ver que existiam não só escravos, como existiam famílias, né? Então, tinha o escravo que era casado, eram casados e tinham filhos, né? Então, a gente consegue ver isso nessas fontes, né? Voltando à questão das mulheres, né? Eu gostaria de mencionar uma outra obra também muito importante, muito interessante, mas que foge muito dessa vertente historiográfica que a gente está acostumado, né? E eu acho que tem aqui vários historiadores que podem também discutir isso, né? Que não é só o que os historiadores escrevem que de fato é a história, né? Existem outros elementos que podem contribuir e ajudam nesse imaginário que a gente tem sobre a história. Então eu trouxe aqui esse livro, que é o Sempre o Mesmo Vento, da autora Zeila Ribas Viana, que ela era descendente dessa família da Senhora do Carambeí, e ela escreveu um romance histórico pautado muito na vida das mulheres, né?
Então, é um livro que fala muito sobre a vida doméstica, sobre a vida, sobretudo, da vida dentro da casa, né? Que, querendo ou não, o tropeiro, ele é essa pessoa que é o viajante, a pessoa que está circulando por várias regiões. O tropeiro, né? A figura do homem, da figura masculina é essa figura fora de casa, muitas vezes, né? E a figura da mulher é restrita à questão domiciliar, à questão da casa. Então esse é um livro, o livro da Zeila, traz muitos elementos amparados em fontes como Saint-Hilaire, como a própria Vera Biscaia, e outras fontes também de referências bibliográficas. Mas, sobretudo, esse livro é composto por uma história oral da família dela, né? Ela está falando da família. É um livro interessante que ajuda a entender muito esses costumes, essa cultura feminina, e preenche, querendo ou não, com ficção, as lacunas que as fontes não nos permitem entender, né? Então esse é um livro bem interessante. Eu queria pedir para quem está ali no computador soltar o vídeo. A gente trouxe um vídeo relato da Zeila para vocês verem e conhecer ela. Então se atentem à narrativa dela, que ela vai trazer bastante questões, principalmente dessa história oral, tá? Eu estou aqui atendendo o convite do Museu do Tropeiro de Castro, que foi feito pela Amélia e pela Milena, para participar do evento do 16º Primavera nos Museus. Elas me pediram que falasse sobre o meu livro, um romance histórico lançado em 2014, que eu escrevi e que se passa nos Campos Gerais. Sempre o meu Novento não foi o meu primeiro trabalho, eu já tinha outras obras publicadas, mas foi o meu primeiro romance. Eu sou Zeila Ribas Viana, sou paranaense, nasci em Ponta Grossa no dia 22 de abril de 1938 e tenho, portanto, 84 anos hoje. Aos 10 anos minha família se mudou para Curitiba e eu vivi praticamente em Curitiba. Hoje eu divido meu tempo entre Curitiba e Guaratuba. Vivo lá e vivo cá. Muito bem, falar sobre o livro, o que eu posso dizer? Como é que ele nasceu? Essa ideia partiu de uma vontade que eu tinha de fazer a biografia do meu bisavô, Firmino Teixeira Batista, conhecido como Coronel Vivida. Eu gostava da imagem dele nas fotos, gostava daquele homem sisudo, mas quando eu vim conhecer o pai e o homem generoso que ele era, me interessou muito falar sobre ele. Ele teve uma viuvez precoce, cuidou muito bem dos filhos e era muito magnânimo com todo o pessoal que trabalhava com ele. Se tinha uma criança, fosse onde fosse na propriedade dele, podia vir buscar uma vaca para alimentar essa criança com leite enquanto precisasse. E tem um fato que meu pai contava, que quem trabalhava com ele chegou e disse: Coronel, seu gado está muito espalhado por todo canto, o senhor precisa juntar, o senhor vai perder isso. Ele dizia: não, o meu povo é honesto e eles vão me devolver quando não precisarem mais. Então isso me cativava bastante. Baseada nisso, eu fui mexer com todo o material que meu pai reuniu sobre a família, sobre a genealogia, e encontrei dados sobre as mulheres. Aí eu pensei, essas mulheres não vão ficar de fora, eu tenho que colocá-las na história. E comecei a escrever. O livro cobre um período de quase 100 anos, é de 1805 a 1903, que foi quando o Vivida morreu. Aí falei com uma amiga, uma historiadora, que até fez um belíssimo prefácio para o meu livro, Etelvina de Castro Trindade, e pedi para ela: eu quero escrever sobre o meu bisavô, mas eu queria escrever uma coisa dentro de um tempo e espaço, tudo como era antigamente. Ela disse: não, então vai ler. E me trouxe uma pilha de livros que, na verdade, eu li todos.
Então eu tive uma informação bastante extensa sobre a nossa história. Sei que a gente conhece muito sobre o Nordeste, sobre o Rio Grande do Sul, mas sobre o Paraná não existem muitas obras de literatura. Tem os livros de história, mas literatura não tinha muito. E eu comecei a escrever com o que eu tinha, com o que eu aprendi com ela. E um dos livros que foi muito importante para mim foi escrito pela Vera Maria Biscaia, que era a família do marido dela, era da mesma linhagem do meu bisavô. Então ela fez muitas pesquisas que eu não precisei fazer, era Curitibanos dos Campos Gerais. Além desses livros, eu usei bastante a parte dos viajantes estrangeiros e principalmente Saint-Hilaire, que passou e esteve no Carambeí, onde se passa a maior parte da história. Ele contou sobre as mulheres, foi recebido por elas, e estranhou bastante as mulheres estarem conversando com ele com liberdade, porque ele vinha por todos os outros lugares do Brasil que ele esteve, as mulheres estavam sempre escondidas, eram muito submissas aos maridos, e lá no Carambeí, como não se encontrava o dono da fazenda para quem ele tinha sido apresentado por carta, ele foi recebido por ela. Então, essas mulheres que estão no meu livro tiveram realmente um privilégio de terem uma vida mais solta do que as mulheres pelo Brasil afora. Quando eu comecei a escrever Sempre o Mesmo Vento, além de todas as informações, que tinha esse trabalho de coletar dados que do meu pai, eu consultei a genealogia paranaense de Francisco Negrão, a genealogia paulistana, a história do Paraná, de Romário Martins, os livros do José Carlos Veiga Lopes, Fazendas e Sítios, que ele pesquisou muito essa região dos Campos Gerais, as viagens da comarca de Curitiba, de Saint-Hilaire, e mais os viajantes europeus, Thomas Bigwitter e Ave Lallemand, que escreveram sobre a região. Mas confirmo novamente que o livro da Vera Maria Biscaia foi fundamental para esclarecer. Além disso, eu tive nas mãos cartas escritas pelo próprio Vivida. Eram 17 cartas, onde ele conta a vinda dele a Ponta Grossa para tratamento da mulher e da filha que estava com problema de visão, e onde eles passam alguns meses. E eu achei interessante que a preocupação dele ao chegar, depois de alugar uma casa na praça, foi ver as escolas para onde as crianças iriam. Embora fosse um tempo de passagem, ele não deixou de matricular as crianças na escola. Pelo fato dos maridos estarem sempre fora, que todos eles eram tropeiros, né? Elas tinham as obrigações em casa e também tinham todos os direitos. Elas recebiam e pagavam contas, elas administravam plantações, davam ordens para empregados, cuidavam da educação, da saúde dos filhos, dos escravos, que eram muitos na época, todas as fazendas tinham os seus escravos. Então essas mulheres tinham uma função, elas tinham uma vida autônoma, independente dos maridos. Passavam também muitas necessidades, no caso, às vezes, quando não existia um socorro perto. E tinham medo também, passavam muito medo, elas tinham medo dos ataques dos índios, tinham medo das doenças, de não poder curar as pessoas que caíam doentes. A personagem que acabou ficando, até essa minha amiga historiadora, disse a tua heroína. Na verdade, eu não pretendia fazer dela uma heroína, mas acabou ela sendo realmente uma figura central no livro. Era Francisca de Lima Azevedo por casamento, e mais tarde ela ficou conhecida como a Senhora do Carambeí. Ela veio de uma fazenda dos pais dela, que ficavam em Palmeira, se casou com Francisco de Azevedo e arrendaram a fazenda do Carambeí. Trabalharam muito e acabaram conseguindo comprar a fazenda. E essa mulher foi realmente assim uma figura que valeu escrever sobre ela, sabe? Ela me motivou muito. Ela cuidava de todos com o maior carinho, fazia a fazenda render ao máximo, inclusive com o trabalho dela. Ela fazia da lã dos carneiros que ela mesma fiava, ela fazia bacheiros
E isso rendia para a fazenda também, porque quando o marido ia para Sorocaba vender o gado, ele levava os bacheiros e tinha muito comércio para eles, então era sempre uma renda extra. Os queijos, os doces, tudo eram formas de fazer dinheiro, porque o que eles precisavam realmente era o dinheiro que era um pouco escasso, e ela trabalhou muito para isso. Criou os netos, a filha dela, Maria do Nascimento, ficou viúva de uma forma muito dramática. O marido foi assassinado por 2 escravos, foi queimado, e a senhora segurou todo esse drama e acolheu e cuidou dos filhos dela, que eram o meu bisavô, eram deles, e os outros 2 eram três meninos, um Barão de Monte Carmelo, o outro Anacleto, que era justamente o ancestral da família da Vera Biscaia, e o meu bisavô, que era o Firmino Teixeira Batista. Essas mulheres se reuniam, se acolhiam, se ajudavam ao máximo. Até tem uma passagem que eu separei aqui no livro, que eu gostaria de ler, porque eu acho que explica muito bem quem elas são, quem elas são. Foi um momento meio dramático no livro. Ela tinha ido cuidar de uma prima que estava morrendo, e aí ela faz uma descrição das mulheres quando elas chegam. Então, abençoadas mulheres, sempre presentes no nascimento e na morte, aparando os recém-nascidos e cerrando os olhos dos moribundos, exatamente como fizeram suas mães e, antes delas, as mães de suas mães. Então, isso define exatamente como elas eram. Elas chegavam silenciosamente, com suas roupas rústicas, com suas mãos calejadas, mas sempre tinham um afago, um carinho para quem precisava. E elas se ajudavam realmente, porque existe muito relato de festas, de batizados, de casamentos, que elas estavam sempre juntas. No final do livro, eu falo da minha avó paterna, que foi também mais para o final do século XVIII, mas foi também uma grande heroína. O marido dela, Coronel Rutilio de Sarribas, era um homem zangado, exigente, e ela conseguiu que ele deixasse que os filhos todos fossem estudar na cidade. Ela prometeu que ela viveria aquela vida de necessidades e de lutas, mas que os filhos dela não passariam por aquilo. Termina até o livro com uma cena nesse sentido. E realmente eles eram 4 homens, somente um deles ficou na fazenda em Palmas. Os outros 3 vieram para estudar em Curitiba, se formaram, um médico, 2 engenheiros, cumprindo o sonho dela. Que cada vez que chegava a conta do colégio, ela tinha que ouvir o marido reclamando que, além de ter que pagar as contas do colégio, ele ainda tinha que pagar peão para fazer o serviço que os filhos poderiam estar fazendo. Mas ela se propôs que eles sairiam daquela vida de muita luta e se tornariam pessoas, enfim, cuidariam dos seus destinos de outra maneira. A gente pode avaliar o que elas passavam e as coisas que elas tinham que enfrentar pelos relatos que chegaram até mim. Tem a história da minha bisavó pelo lado materno, do Vivida, que precisou, para salvar a vida de um escravo, serrar a perna que ele tinha quebrado. Eu fiquei imaginando a coragem dessa mulher de ter que fazer isso de forma tosca, com serrote, de serrar madeira, e realmente salvou a vida dele. Ele conseguiu andar com muleta mais tarde, mas se não fosse ela ter tomado essa iniciativa, ele teria morrido devido à gravidade da fratura que ele tinha feito. Então esse é um dos fatos que mostra as coisas que elas precisavam passar e enfrentar para poder dar conta da vida que elas precisavam levar e dar conta do que o marido esperava que elas dessem, porque quando eles chegavam, encontravam a vida continuando apesar da ausência deles. Com toda essa importância, com todo esse papel que elas tinham, que era determinante para que a vida continuasse, elas não eram reconhecidas, porque na Constituição de 1891, elas ainda não conseguiram o direito ao voto e ficaram equiparadas aos analfabetos, mendigos e religiosos. De modo geral, as mulheres eram realmente analfabetas. Essa linhagem da minha família saía um pouco do contexto normal, porque eles davam bastante importância ao estudo, a que tivessem
como é que era, que tivessem letras, como eles chamavam, e elas foram educadas como se fossem homens, porque os homens tinham direito, as mulheres não tinham. E eu inicialmente não sabia que eu estava escrevendo a biografia, e uma amiga que era professora de literatura e linguista, ela leu ali e disse: Zeila, você está escrevendo um romance histórico. Aí eu fiquei mais feliz ainda, porque na verdade o que resultou foi um romance histórico que eu dediquei a todas as minhas avós, em agradecimento a todas elas, que eu lembro as minhas avós, mais a paterna e a materna, e uma bisavó só. Essa bisavó foi uma figura sem grande importância na minha vida, mas as outras avós tiveram o seu valor. Inclusive a minha avó materna declamava comigo poesias de memória, ela lembrava de todas as poesias, e eu gostava muito de sentar ao lado dela e ficar declamando poesias com ela. Então foram mulheres que marcaram a minha vida e nortearam, e talvez hoje eu sou quem eu sou. Aliás, talvez não, com certeza. Hoje eu sou quem eu sou por causa delas. Então, só para finalizar a minha parte, né, é interessante refletir sobre a atuação das mulheres nessa dinâmica social que elas estavam inseridas. É interessante comparar, talvez, a própria atividade econômica de Minas Gerais, né, com a daqui, que era da mineração, né? Então, muito provavelmente, esses homens de Minas Gerais estavam muito mais presentes, limitando, assim, mesmo o espaço de atuação dessas mulheres. Aqui nos Campos Gerais, a gente tem essa atividade tropeira, né, que faz com que os homens saiam dessas localidades e vão em busca de animais no extremo sul. Então, acredito que seja esse o perfil ao qual o Saint-Hilaire aponta aqui, né? Que é um espaço muito mais amplo de atuação dessas mulheres dentro dessa dinâmica social, né? E é interessante também trazer como elemento que a narrativa do Saint-Hilaire, ele é focado em mulheres da mesma família, né? Então, talvez essa questão da hospitalidade também seja muito caracterizado por essas mulheres da mesma família. Será que outras famílias tinham mulheres com essa mesma hospitalidade, com esse não constrangimento, digamos assim, né? Então, são questões para a gente refletir aí sobre a lógica social aqui também, né? Para finalizar sobre a Zeila, é importante a gente ter sempre em mente que, apesar da estrutura econômica aqui ser diferente, né, a elite econômica daqui é diferente da elite econômica em Minas Gerais, né, e o Saint-Hilaire até fala que aqui se tem pouco luxo, diferente de Minas Gerais. Então é interessante ver também que a Zeila também é uma mulher branca, né, proprietária de posses, né. Então todos esses elementos estão inseridos nesse livro também, né. E tem muita questão também da própria história oral, né, no livro, né, as situações que essas mulheres vivem nos livros é muito fruto do que ela escutou da família, né, das mulheres da família, né. Então esses elementos estão muito presentes nesse livro, né. Eu acho que a minha contribuição é isso. Não sei se vocês mais têm alguma questão mais para contar, né? Muito obrigada, pessoal do Museu do Tropeiro de Castro. Eu acho que foi uma manhã muito proveitosa. Temos que fazer mais vezes, mais conversas. Pessoal da plateia, alguém quer fazer alguma colocação? Pessoal da mesa, próprio. Ok. Às vezes, no senso comum, a impressão que eu tenho quando o visitante vai de encontro com o passado colonial aqui no museu, parece que são duas temporalidades, né? A gente sabe que na historiografia elas estão divididas entre o Paraná tradicional, né, o Paraná moderno, mas dá a impressão que são temporalidades que nunca se encontraram, são realidades diferentes, e que quando o imigrante chega aqui, ele descobre os Campos Gerais e ele está desabitado, né?
Mas como a gente pode ver hoje, por essa conversa, o ciclotropeirismo foi fundamental para o povoamento da região, né? E nesse sentido, existem diversas dinâmicas sociais acontecendo nesse contexto no final do século XIX. E tem um sujeito histórico muito interessante que eu gostaria de trazer à tona, que a gente menciona ele nas mediações aqui no Parque Histórico, que acaba sendo uma ponte entre esses dois processos históricos, né, entre o passado colonial e também essa corrente migratória que Carambeí recebe também, que também Castro recebe, né, que é um fluxo migratório do século XX. Os holandeses chegam em 1911, mas já existia uma dinâmica social acontecendo aqui, inclusive fruto dessa realidade campestre, e o seu Cândido, né, um ex-escravo, tropeiro, ele também contribuiu muito, né, com esses imigrantes que estavam chegando aqui, repassando os saberes de como lidar com a terra, né, com essa realidade agrícola tão característica com o clima daqui. Então, dessa forma, eu acho ele um sujeito histórico muito interessante, que ele acaba sendo esse exemplo da dinâmica social que veio a se desenvolver a partir do encontro desses sujeitos históricos. E deve existir muitos outros seu Cândidos também, muitos outros sujeitos históricos que nós podemos recuperar através, né, desses diálogos, dessas pesquisas e dar voz a eles, né? Ainda mais nós, como centro de memória, nós temos essa responsabilidade de trabalhar com eles. Acredito que é isso. Quem queira fazer algum comentário? Aproveitando o que o Lucas comentou a respeito do seu Cândido, né? A gente comentar sobre os indivíduos não nominados, inclusive que o próprio Saint-Hilaire, ele, vamos dizer que ele reforça, né, a tese da benignidade da escravidão negra. É uma imagem pouco realista da escravidão, que é um comentário que o professor Hilton, da UEPG, na tese dele, ele fala sobre isso, né? E que realmente, inclusive até no próprio livro da Zela, como o Henrique comentou, né, de acordo com o perfil dela, a questão dela ser branca, mulher de posses, tem um trecho da escrava Macé que a gente vê uma diminuição de como foi a escravidão na época. Né? E eu achei bem interessante isso, que a gente até pode comparar com o Saint-Hilaire, que era um homem branco, também de posses, com a Zela, no caso, né, também uma mulher branca com posses. Aí a gente pode fazer um levantamento também, que eu busquei no livro do Sebastião Ferrarini, que é a Escravidão Negra, na província do Paraná. Ele pega os relatórios de presidentes da província, né, faz um levantamento do número de escravos que tinha nas regiões, e em 1880, já com leis de Queiroz, que era a lei da proibição do tráfico atlântico, a lei do ventre livre e a lei do sexagenário vigente, ainda em Castro, como Carambeí fazia parte de Castro ainda na época, constava 855 escravizados. Então é um número bem significativo, né, para a época. E para a gente ter esse apagamento, que nem o Lucas falou, a gente só conhece o seu Cândido. Mas quantos seu Cândidos não habitavam aqui na região? A gente pode também elucidar a questão dos quilombos. Por exemplo, Castro tem 4 quilombos, né? Ponta Grossa tem mais 2. Castro, Jiqueu, Santa Cruz tem o Limitão, o Mamãs e recentemente, um pouco depois, veio do Tronco. Como a fazenda Carambeí se localizava próximo ao Tronco, esses remanescentes quilombolas do Tronco, será que não eram remanescentes da própria fazenda Carambeí? Tá? E já lançou essa questão, né, para a gente estar refletindo da quantidade de pessoas negras, né, que habitavam aqui na região e tiveram a sua história apagada no decorrer do tempo, né? A princípio, seria somente isso. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, é só para encerrar, comentar também essa questão das mulheres, eu acho interessante, porque assim, pensando no contexto do Museu do Tropeiro, né, o Museu do Tropeiro foi fundado em 1977, né, pela professora Judith Carneiro de Mello. A narrativa do Museu do Tropeiro, ela é voltada a esse cotidiano do trabalho, então, querendo ou não, ela fica restrita, né, o diálogo, a narrativa, a exposição, a um cotidiano masculino, né? Mas, alguns anos depois, em 2004, por iniciativa ali, a Amélia já participou, já estava ali trabalhando também, participou desse processo de criação da exposição Casa de Sinhara, né? Com a ideia, então, de retratar um pouco dessa questão da presença das mulheres nesse contexto, né? E aí, o que eu queria comentar é que a gente fica, às vezes, um pouco restrito, né? Pensa essa questão das mulheres ao cotidiano doméstico, né? E não pensa de trabalho, mas esse cotidiano doméstico é um cotidiano de muito trabalho, né? E, além disso, essa leitura de que essa
do Saint-Hilaire mesmo, desse estranhamento das mulheres, a gente tem que pontuar também, das mulheres recebendo administrando a fazenda, é um estranhamento porque você está falando de mulheres brancas, né? Porque o cotidiano de trabalho de mulheres brancas e com certo poder aquisitivo, porque mulheres brancas pobres ou escravizadas, o trabalho não é uma questão, né? Elas estão trabalhando desde sempre, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que a gente tem que pontuar também, né? Em relação a isso, assim. Isso que a Milena lembrou agora é bastante importante, porque a dona Judite, né, que é a fundadora do nosso museu, já teve essa visão alguns anos atrás, né, mesmo sem essa discussão sobre as mulheres. Ela, que também vem de uma família de mulheres fortes, percebeu a necessidade de fazer esse espaço que retratasse um pouco do cotidiano dessas mulheres, que, como a Milena falou ali, não era um cotidiano simples, né? Homens que estavam sempre ausentes tinham que ter na retaguarda em casa mulheres fortes que administrassem a família, os escravos, cuidassem da educação dos filhos, enfim, como a Zeila bem detalhou ali na fala dela. Então, acho que as mulheres estão começando a ter resgatado essa visibilidade nesse período, né? Um período que era extremamente machista, mas agora esse papel de destaque das mulheres está começando a aparecer. Mais alguém, pessoal? Eu acho que o pessoal está com um pouquinho de fome. Gostaria de agradecer novamente o pessoal do Museu de Castro, o Museu Tropeiro de Castro, e queria deixar essa reflexão para o público ouvinte, para o museu ser aquilo que ele é pensado em ser, um espaço social, um espaço de discussão, de produção de conhecimento e especialmente de trocas. Então, assim, garantir o acesso a todo o público permite, e ter contato com esse público permite que a gente também resgate narrativas e que a gente torne o museu um lugar cada vez mais diverso e plural, na medida, né, das temáticas propostas pelos grupos que gerem os museus, mas essa discussão aí tem bastante chão e espero que possamos estreitar laços, com certeza. Um lembrete agora, eu gostaria de fazer a indicação de um livro que saiu recentemente, que é sobre a região aqui. Nós não lemos ainda, porque ele é bem recente, ele saiu nos últimos dias. Talvez vocês já tenham conhecimento da notícia. É uma pesquisa nesse período colonial, do período do Império, né? Chama A Flor Miúda das Senzalas em Castro. Então é um estudo genealógico entre escravidão e parentesco dentro, relações de parentesco dentro da escravatura. Então, saiu agora recentemente, foi um pesquisador da UEL, que esteve ali por várias vezes em Castro, usando fontes primárias, né? E eu acredito que deve ser um trabalho bem interessante para a região, né? Ele está livre por e-book e, se quiser impresso, daí é só pagar. Adquirir, é só pagar. Mas ele tem a versão livre em e-book e eu tô louca para ler. Tô ansiosa. Nós também, fica a dica. Então, pessoal, novamente, muito obrigada pela presença de vocês. E acho que vamos encerrar o podcast. Público que está ouvindo, até breve, até mais. E, lembrando que nessa semana, até o dia 23, a entrada ao Museu Parque Histórico é gratuita. Obrigada, pessoal. Até mais. De museu.